Você já foi da Ticket, Já. Garcia? Eu O falei, pra irmão ele, falou. eu falei pra ele que aconteceu na Ticket uma vez. Da perua? Ah, não. Da perua, da perua. É, eu falei pra ele. Caraca, Ai, ai. velho. Pô, Fala quanto o pessoal quer saber, cara. Então, eu comecei desde pequeno, né? Meu pai é colecionador de disco, então eu cresci já ouvindo música, né? O Clavão Transação Disco. Então, eu cresci ouvindo música e eu lembro quando ele tocava as músicas na sala e eu assistia a televisão no mudo, né? Porque ele abaixava o volume da TV e tal, podia estar passando o que tivesse, eu tava assistindo no mudo, eu ficava vendo só a imagem e sempre estava rolando som, que ele tava ouvindo música, selecionando música pro baile, alguma coisa assim, e aquela coisa sempre... Só que de frente, assim, pra TV, eu tava no sofá e tinha paredona, assim, muito vinil, uma parede inteira. Aí eu lembro uma vez com o Maurício Black Mad, quando eles começaram aquela época da Band, que ele comprou um horário na Band, Sim. foi comprar uns discos do meu pai. Ele chegou lá, desceu tudo da parede, desceu um monte, assim. Comprou um monte de coisa. Venha. Comprou tudo. E a parede ficou horrível, ficou vazia. E é louco, porque quando a parede ficou vazia, eu fiquei mal, sabe? Eu fiquei mal, porque eu falei, pô, levou os negócios, tipo, e tocava umas músicas. Então, tipo, ali, naquele momento, eu senti o valor no disco, no vinil. Primeiro, porque aquela beleza, né, de você ter um monte de disco assim e tal. Ele preenchia a parede, tinha o lance da trilha sonora e eu, pô, falei... E pô, você já tinha também... Eu já tinha acostumado que aquelas músicas que o meu pai tocava era música rara. Então eu falei, pô, ele não vai ter mais aquele Ele vendeu negócio. tudo, cara. Ele vendeu porque na época ele... Sim, tô falando, ele vendeu tudo. Quem colecionava disco na época se falava e começou o zum 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 que ia começar a sair os piratas. Aí ele falou, pô, vai sair os piratas, então vou vender. Melhor eu vender agora porque vai desvalorizar alguns discos. Aí ele vendeu, começou a sair vários piratas e depois ele começou a comprar de novo. Mas eu lembro que, tipo, isso que me deixou assim, eu falei, porra, mano, foi a hora que eu senti o amor pelo vinil. Aquele meu primeiro barato, assim, pelo vinil, eu lembro que foi desse momento. Aí depois eu comecei a fuçar nas coisas dele, assim, nos equipamentos quando ele ia trabalhar. Começava a fuçar nos equipamentos e tal. Ia lá num disco e tal. Eu lembro que tinha aquelas gradientes de correia. Tinha duas, eu pegava 2 paid full. Puta, aquela correia quando soltava aquela correia no meio do baile, pelo amor de Deus. De madeira, né? Aquele Puta, outro aquelas também. picape lá. Eu pegava 2 discos de iguais e ficava rodando no dedo. Ali, porque tinha que empurrar no dedo, eu ficava... Ali eu comecei a aprender o que era o pitch, assim, pô, isso aqui eu tenho que rodar mais rápido pra alcançar, porque às vezes não alcançar, então tem que deixar igualzinho. Eu comecei a aprender ali o que era o lance da velocidade de você mixar uma música com outra, você entender que pra baixo, pra cima... O que era o pitch? O que era o pitch? O meu pitch era na mão, porque não tinha, aí você tinha que ficar rodando ali na... Então foi assim, meu primeiro contato, eu acho que a partir do momento que ele vendeu, que caiu... Começou a pegar gosto pela coisa. Que eu vi que eu senti falta e depois comecei a fuçar, comecei a praticar e ali depois comecei a aprender a mixar, eu ficava ouvindo os caras mixar música, a gente ouvia tudo pela rádio, né? Então não tinha vídeo antigamente. Eu ficava ouvindo, né? Eu falei, A rádio era a internet. Mano, a rádio era o barato, então eu ficava ouvindo assim, pô, agora tá entrando uma música ali, pô, agora tá... Pô, as duas tá batendo juntinha, porque antigamente os DJs tinha o lance de mixar, mano. O lance era mixar, a transição. Perfeita, né? Aí, e os caras sabiam o break certinho ali, do som. Break, E aí nessa daí que eu comecei a analisar como que era mixar, entender as músicas, e comecei a fazer o meu treino, a minha pesquisa.